E estamos chegando na belíssima Valência, a bordo do cruzeiro Norwegian Gem. E vamos mostrar tudo para vocês, como sair do porto, o que fazer em Valência e etc. Então nos acompanhem, que esse vai ser um vídeo muito legal. Bom, para sair do porto, você vai desembarcar do navio, passar por uma tenda, e aí, se você não tem excursão, você pode pegar esse ônibus aqui, ó, Metrobus. Ele vai deixar você lá na porta do porto. Ele não vai te levar até a cidade, vai te levar até a porta do porto. O trecho entre o navio e o terminal de passageiros vai levar em torno de 6 minutos por aí. É bem rapidinho, mas o porto, ele é um porto bem de carga. Ele não é um porto preparado para cruzeiros, então não dá para você caminhar por ele, vai ter um monte de containers, etc. Você tem que pegar o shuttle, que é aquele que eu mostrei para vocês, e ele vai deixar vocês aqui no terminal de passageiros. A partir daqui, existe umas plaquinhas que vão indicando o caminho para os ônibus. E aí basta vocês irem seguindo essas plaquinhas, vocês vão chegar nos pontos de ônibus que podem levar vocês para os diversos lugares da cidade. Numa viagem de navio, sempre tem os horários de chegada no porto e de saída do porto. Mas vou dar uma dica para vocês. Sempre que o navio diz que a horário de chegada no porto que você pode desembarcar for 8h30, 9 horas, sempre espere um atraso de pelo menos 30 minutos, porque sempre tem uma burocracia, a liberação do porto, a instalação das estruturas para os passageiros saírem do navio. Então, quando forem se programar, sempre dê um espacinho aí de 30, 40 minutos. Nós pegamos o ônibus lá no porto, saltamos aqui no centro. Como podem ver, a cidade ainda está um pouco vazia, porque ainda é cedo. E agora nós estamos indo para a principal atração aqui de Valência. E aqui temos a paróquia São Nicolás de Bari e São Pedro Mártir. Essa paróquia ela é do século XV, como ela está composta hoje em dia, mas já se sabe que nesse local, desde 138 a.C., já existia um templo romano. Sempre a mesma história, né? Primeiro um templo romano, depois uma capela visigoda, depois os muçulmanos viram uma mesquita, até que em 1238 a mesquita é retomada para os católicos e vira a igreja novamente. Quando chega no século XV, eles fazem uma grande reforma e transformam ela numa grande igreja gótica. Só que depois, no século XVII, eles resolvem decorar essa igreja gótica toda como se fosse uma igreja barroca. E a integração é incrível, né? Você não consegue identificar a diferença do gótico e do barroco lá dentro. E as pinturas são maravilhosas. Ela é conhecida como a Capela Sistina de Valência. A entrada custa 9 euros por pessoa e vale muito a pena. Existem alguns descontos, algumas gratuidades que vocês precisam olhar no site. Esta aqui é a entrada principal da igreja de São Nicolas, mas o ingresso para os visitantes se dá pelo lado de trás da igreja. Valência é uma cidade fundada pelos romanos em 138 a.C. Atualmente possui 1,5 milhão de habitantes e é a terceira cidade mais populosa da Espanha. É uma cidade muito bonita, como vocês podem ver. E neste mapa, que é muito interessante, podemos ver em amarelo a muralha romana que cercava a cidade inicial. Os pontos pretos são sempre partes que ainda existem atualmente. Em 711 d.C., a cidade cai na mão dos muçulmanos e eles constroem a muralha que vocês podem ver marcada em vermelho, pois a cidade já estava bem maior. E finalmente, em 1356, já sob o domínio católico da Coroa de Aragão, é que é construída a muralha medieval que está marcada em azul, novamente para proteger a cidade que já havia se expandido.
Outro ponto de interesse aqui da cidade de Valência são as torres de Quarte. Elas são do século XV, portanto construídas no ano de 1441, e ela faz parte das muralhas da cidade. Na verdade, só 2 torres se mantiveram dessas muralhas, esta e mais uma. Se vocês podem observar atrás, parece que é um desgaste pelo tempo, mas não. São marcas das guerras que já tiveram aqui, uma delas a Guerra da Independência e também a Guerra Civil Espanhola. Estas torres eram a porta de entrada da cidade medieval de Valência, daqueles que vinham a partir do pueblo de Quarte. Por isso o nome Torres de Quarte. Olhem só o tamanho dessas portas. À noite eles fechavam as portas, ou então quando havia algum perigo para a cidade, para proteger a cidade. E nesse lugar aqui, ó, nessa portinha, você pode subir na torre para ver a cidade de cima. Para subir custa 2 euros. E essa aqui é a Lonja de la Seda. É uma atração gratuita, mas imperdível aqui de Valência. Vocês vão encontrar aqui um prédio que foi o prédio comercial do século XV, né? Quando eu estiver mostrando as salas, eu falo mais sobre essa história do século XV, porque que eles resolveram construir esse prédio. Mas basicamente o que vocês vão encontrar aqui são algumas salas. Ó. Vou virar aqui, ali vai ter o salão comunal, a sala de contratação, onde eram fechados os negócios entre os mercadores, né, os donos de navio, os capitães, etc. Aqui, nesse lado, você tem uma espécie de administração deles, o Tribunal do Comércio, que era onde eles julgavam, né, se houve algum erro ali na contratação, se alguém tentou passar a perna em alguém. E lá em cima tinha uma sala de administração. E se eles julgavam que pegavam alguém roubando aqui dentro, né, seda, ou se julgavam que algum mercador aqui não foi muito honesto, etc. Eles colocavam a pessoa numa salinha lá no alto da torre, que era o local onde eles prendiam a pessoa até as autoridades de Valência virem buscar para ela ser presa definitivamente lá nas prisões de Valência. Ali naquela portinha ali tem a capela, que fica na parte subterrânea. No século XV, Valência viveu o que eles chamam de Idade de Ouro de Valência. Nesta época, a cidade tinha uma indústria têxtil muito desenvolvida, sendo considerada a capital cultural e econômica da Coroa de Aragão e uma das cidades mais importantes da Europa no século XV. Se vocês olharem no mapa, Valência ela tem uma posição estratégica muito importante, porque é banhada pelo mar Mediterrâneo. E no século XV, XIV, XV, o eixo do comércio era justamente o mar Mediterrâneo, onde aconteciam as rotas marítimas, e não só as rotas marítimas, mas até as rotas comerciais terrestres, né? Então vocês já devem ter ouvido falar da Rota da Seda, a Rota das Especiarias, e elas passavam por aqui, em Valência. Só que no século XV, alguns acontecimentos históricos começaram a provocar uma mudança nesse quadro, e Valência precisava se reposicionar. Então, por exemplo, o descobrimento das Américas no final do século XV, né, 1492, também a tomada de Constantinopla pelos otomanos, 1453. Então isso vai, digamos, mexendo essas peças desse grande tabuleiro, né, que é a história. E Valência precisava se reposicionar porque ela estava perdendo o mercado, digamos assim. E aí houve a necessidade da construção desse mercado, e esse mercado tinha que ser algo que impressionasse os mercadores, né, os grandes comerciantes, né, para que, né, o eixo do comércio voltasse para cá novamente.
Outro aspecto que foi importante foi a posse do Papa dos Borgia, que essa família poderosa era aqui de Valência. E isso fez com que a cidade se destacasse novamente. E aqui esse prédio é tombado, né, pelo Patrimônio Mundial da Unesco. E aqui a região era o grande centro nervoso da cidade de Valência, já que o prédio está aqui na Praça do Mercado, que era o centro nervoso comercial da cidade de Valência. Este parque que nós estamos agora é o Parque del Rio Turia. Ele é um parque estreito, mas que ele corta praticamente mais da metade da cidade. Então é bem interessante você se locomover pela cidade através do parque. E além disso, ao longo do parque tem várias atrações, parquinhos para criança, essas coisas. Então é um lugar legal para você passar quando você estiver cruzando de um lugar para o outro da cidade a pé. Aqui no parque tem esse Gulliver caído. Talvez não dê para vocês entenderem aqui, mas é uma pessoa deitada, né? Ali tem a espada caída na praia. E os habitantes de Lilliput, né, que eram minúsculos, são as crianças aí que estão brincando nele, de escorregador e etc. É bem interessante a forma como eles conseguiram fazer um parquinho infantil utilizando a história de Gulliver. Essa aqui não é propriamente uma atração de Valência, mas quando você estiver indo de uma para outra, vai ter essa praça aqui bem no meio, que é uma praça redonda. É uma praça bem curiosa, então vale a pena dar uma passadinha aqui e dar uma olhada e apreciar esse tipo de praça diferente. Este é o Museu Falier de Valência. Esse museu é uma obra-prima, vocês não podem deixar de visitar esse museu. Bom, o que tem nesse museu? Ele trata de uma tradição aqui de Valência. Desde o século XVII, os carpinteiros, quando chegavam na data de São José, faziam uma limpeza em sua oficina, colocavam para fora todo o material que sobrou, pedaços de madeira, objetos que eles fizeram e que saíram errado, que eles deixaram inacabados, coisas que eles queriam se livrar, né, do que sobrou, vamos dizer assim, e que se chamavam as falhas do que eles fizeram. Então eles começaram a botar isso pra rua e no dia de São José, 19 de março, eles colocavam fogo em tudo isso. Então vários carpinteiros pela cidade tacando fogo no que restou do ano nas suas oficinas. Bom, o que eles perceberam é que as pessoas começaram a adorar quando tinha bonecos queimando, quando tinha outras coisas queimando, as pessoas ficavam eufóricas. Então eles começaram a fazer bonecos para serem queimados. E aí começou uma competição entre eles. Qual que iria fazer os bonecos mais bonitos, que o pessoal ia gostar mais. E se você der sorte de estar em Valência em 19 de março, você vai ver essas esculturas espalhadas por toda a cidade, né? Tem desde esculturas pequenininhas assim, até esculturas de 2 metros, 3 metros de altura. E eles nesse dia 19 de março, claro, desde antes já vão estar espalhadas pela cidade, por todo março. E 19 de março eles tacam fogo em tudo. Só que eles elegem a mais bonita do ano e eles escolhem algumas, uma ou mais, para trazer para o museu. Então o que o museu tem aqui são essas obras desde a metade do século XX até hoje, em que eles vão guardando todos os anos alguma dessas minotes que eles chamam, né? Antigamente eram só de madeira e hoje em dia utilizam outros materiais também. Às vezes utilizam isopor, utilizam argila e assim por diante. A entrada para o museu custa apenas 2 euros. Eu acho que é um ótimo preço pelo acervo que se vê lá dentro. São 2 andares o museu e, além das faias, como o Christian falou, também tem vários quadros em que são retratadas as rainhas da festa. Então, a cada ano eles elegem uma rainha que é parecido com o que tem no Carnaval do Brasil, né? A rainha do Carnaval, aqui é a rainha da festa
E elas são retratadas em quadros muito bonitos. Só os quadros são uma obra de arte. Além disso, tem os cartazes. Então, cada ano tem os cartazes da festa e é muito bonito também. Eu considero os cartazes e os quadros também obras de arte, além dos bonecos. Esse museu é muito pouco visitado. Enquanto estávamos lá dentro, praticamente só tinha gente, às vezes mais um casal. E os turistas não sabem o que estão perdendo, porque realmente são obras de artes lindas, muito interessantes. E os minotes, que são essas esculturas, eles costumam retratar assim cenas do dia a dia, fazendo paródia, né? Fazendo caricatura de pessoas, de políticos e etc. Então, eles homenageiam também filmes, né? Grandes personagens. Sim, homenageiam filmes. O Rei Leão. Star Wars. Então tem de tudo. E além disso, tem sempre muito humor, sabe? Todas as esculturas são feitas geralmente com muito humor. Já passamos pelo Centro Histórico de Valência e agora chegamos na parte futurista da cidade. Eis o Palácio das Artes e o Palácio das Ciências. É a parte moderna, futurista de Valência. Vejam que lindo os espelhos d'água e como a paisagem aqui combina bem com o parque que tem logo aqui ao lado e as avenidas, enfim, é tudo muito bem integrado. Além disso, é muito gostoso de caminhar aqui em volta. Como vocês podem ver, as pessoas andam de bicicleta também. E como nós estamos nesse roteiro do navio que tem hora para chegar no porto para embarcar, então é preciso optar entre se concentrar nas atrações do Centro Histórico de Valência ou então visitar estes espaços aqui mais modernos, porque as duas coisas infelizmente não dá tempo. Então a nossa opção foi nos concentrarmos no Centro Histórico e aqui a gente só vai dar uma passadinha, mas vale muito a pena só em passar aqui na frente para desfrutar desta paisagem. Aqui é a entrada do Museu de Ciências, mas tem vários outros prédios aqui. Tem um museu oceanográfico, tem um outro prédio grande ali atrás, todos bem integrados e cada um é um tipo de museu. Então dá para você passar um dia aqui só visitando esses museus. Na volta, quando você estiver voltando para o navio, você pode parar aqui num ponto de ônibus que se chama Ponte de Drassanes ou outro qualquer por aqui por perto, e aí você vai encontrar essas informações aqui, ó, indicando para onde é que é a entrada dos cruzeiros. Aí basta ir seguindo a trilha. Então, pessoal, isso é o que dá para fazer em um dia de cruzeiro aqui em Valência. É uma cidade muito legal, muito mistura o antigo e o moderno, uma cidade limpa, bonita. Então, se vocês tiverem que colocar esse porto aí, ou mesmo vir por terra, né? É uma cidade recomendadíssima para vocês visitarem. E agora nós já estamos chegando aqui no terminal de cruzeiros novamente, a pegar o nosso shuttle de volta para o navio. O que me chamou a atenção também na cidade é a acessibilidade. Então as calçadas muito bem planejadas, com rampas, encontrei muitos cadeirantes se deslocando pela cidade, isso é muito importante, muito bom. Então é isso, pessoal, nos vemos no próximo vídeo. Um abraço. Até a próxima.